A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 19, nos versículos de 1 a 48. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Bom, temos um vídeo muito legal sobre Zaqueu na série Personagens Bíblicos. Na verdade, é o último vídeo da playlist, né? Porque a gente seguiu o alfabeto. E Zaqueu foi o último vídeo, se eu não estou enganada, o último personagem bíblico dessa série, Zaqueu. Então ali tu vai saber muito sobre o personagem Zaqueu. Eu te convido a acessar essa playlist. Foi uma bênção para mim pesquisar, trabalhar sobre aqueles personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus. Então, Zaqueu era um publicano, mas ele não era só publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então, eu já expliquei para vocês que publicanos eram homens que cobravam impostos, tá? Eles eram fiscais, vamos dizer assim, do Império Romano. E claro, a queixa do povo judeu era muito grande contra os publicanos. E aqui fala que Zaqueu era rico, tá? E os detalhes tu assiste no vídeo específico sobre Zaqueu. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. O que a gente vê? Que ele queria conhecer Jesus. E ele fez o que estava ao seu alcance, que foi subir numa árvore. E Jesus viu este esforço de Zaqueu. 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Tipo, ele foi bem sucedido na sua tentativa de ver Jesus. Porque não só iria ver, quanto iria receber Jesus na sua casa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Por quê? Porque o publicano era mal visto pelos judeus, por ser esse agente duplo, esse infiltrado, esse judeu que servia ao Império Romano, cobrando impostos. E muitas vezes, sendo desonesto, né? Muitas vezes pegando para si. Essa era a maior queixa. O Império Romano queria, vamos dizer, que cobrassem 7. Aí ele cobrava 10. 7 pro... Eu tô dando um exemplo, né? 7 pro Império Romano e 3 para ele. E aí o povo tinha que pagar 10. Isso acontece até hoje, né? Essas cargas tributárias, essas coisas erradas, esses desequilíbrios, né? Esses desníveis, essas desigualdades entre este e aquele, enfim. E o povo não gostava dos publicanos. Eles eram considerados traidores dos judeus, do povo de Deus. Por isso que eles murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador, tá? Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa,
pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, isso aqui é para deixar bem claro o vídeo anterior. O vídeo sobre oração. Aquele do jovem rico. Se tu não assistiu o vídeo de ontem, Jesus se hospedou na casa de um rico. E ainda um publicano. E o que ele diz? É filho de Abraão. O que Zaqueu falou? Ele vai dar metade dos bens para os pobres. Então, ele era rico. E aquilo que Jesus falou para o jovem rico, ele falou vender tudo. Mas aí o que Zaqueu fala? Zaqueu diz que vai dar metade dos bens para os pobres. E ainda diz que se ele roubou, ele vai dar 4 vezes mais. Então significa que ele estava abrindo mão da sua riqueza. Por quê? Porque Jesus entrou na casa dele. Sabe aquela música famosa, como Zaqueu? Todos nós temos que entregar as nossas riquezas para Jesus. Só que às vezes as riquezas são riquezas, é dinheiro. Outras vezes é o nosso eu, é o nosso ego. Outras vezes são nossos títulos, nossa profissão. Às vezes é o nosso marido, às vezes é a nossa esposa, às vezes é a nossa família. Não sei o que tu colocou no teu coração, que é o teu Deus, que tu ama, que tu idolatra, que é importante para ti. A tua riqueza, tu tem que dar, entregar para Deus. Porque tu vai ganhar a maior riqueza, que é o Senhor Jesus, que é a vida eterna. E olha que interessante, olha que coisa mais linda quando ele diz: se roubei alguma coisa de alguém. A queixa, a murmuração era essa, de que os publicanos roubavam. Como é que é? Era 2 para Roma, 2 para eles, entende? Era essa a reclamação. E aí a gente vê que aqui há arrependimento e há uma confissão pública. Há um compromisso público. Isso tudo é o que o Senhor Jesus faz conosco. Ele nos transforma de dentro para fora. Ninguém precisa dizer nada. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí, o vídeo de ontem do jovem rico, ele já chegou botando banca, fazendo propaganda, marketing pessoal. Ah, porque eu não roubo, porque eu não adultero, porque eu isso, porque eu aquilo. Quer dizer, eu sou muito bom. Eu posso continuar adorando a riqueza, sendo riquíssimo. E quero te seguir. Não, não dá. Porque Jesus está no trono. Alguém tem que estar na cruz para que Jesus esteja no trono. Então, eu estou crucificado com Cristo. Eu renuncio o meu eu. Eu vou para a cruz todos os dias para que Jesus reine, para que Jesus esteja no trono, para que a coroa de rei, de soberano, de poderoso, de todo-poderoso, esteja na cabeça de Jesus e não na minha. Esse é o segredo. Esse é o mistério da salvação do Evangelho. É eu negar-me, é eu me negar, negar a si mesmo. É crucificar o eu. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo para a honra, para a glória de Deus. Isso é o que Paulo fala para nós. Esse é o segredo. E tu vê que Zaqueu fez exatamente isso. Alegria. Primeiro que ele já queria Jesus. Ele já estava buscando conhecer Jesus. Procurava ver quem era Jesus. Quando Jesus fala com ele, a Bíblia diz que ele ficou alegre. Ele recebeu com alegria. Ele queria. Só que aí tu pensa, mas ele era rico. Mas o coração dele não estava na riqueza. Ele queria Jesus. Como muitos e muitos ricos e ricas querem Jesus e colocam as riquezas aos pés da cruz, aos pés de Jesus. São generosos, são piedosos, são bondosos. Querem que o Evangelho cresça. Não medem esforços para abençoar, propagar o Evangelho. E aí,
tem confissão de pecados aqui, né? Só que é interessante que se roubei alguma coisa, eu vou restituir. Se provarem do que me acusam, falam mal de mim, me mostram o que eu fiz de errado, que eu vou restituir. Eu estou disposto a consertar. Isso é fruto digno de arrependimento. E aí não tem dúvida, Jesus diz no 9, hoje houve salvação nesta casa. E o rico, Zaqueu, o publicano, Zaqueu, também é filho de Abraão. É como se fosse, eu vou usar essa expressão, né? Um tapa na cara, tá? Dos fariseus. Este publicano, este rico, ele é filho de Abraão. Ele está salvo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não importa se o perdido é rico ou se o perdido é pobre. A questão que importa é se ele está perdido. Não importa se ele é homem ou se ele é mulher. A gente viu que aquela mulher também era filha de Abraão. Palavras do Senhor Jesus. Então ele veio buscar, veio salvar, veio curar, veio libertar, veio abençoar, veio santificar. Toda vez que eu falo isso para vocês, eu fico pensando, será que vocês entendem este verbo? Santificar significa tu vai poder viver uma vida santa. Tu vai conseguir andar em santidade. Tu nunca mais vai ser escravo do pecado. O pecado nunca mais vai te dominar. Tu estás livre, liberto do peso do pecado, do poder do pecado, da culpa do pecado. Acabaram-se as algemas, acabaram-se as correntes, as ataduras, as prisões. Tu estás livre em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então tu não pode aceitar que ninguém, que nada nem ninguém coloque um jugo, coloque um fardo, coloque um peso, coloque uma carga sobre a tua vida. Tu é livre. Em Cristo tu é livre, tu é liberto. Tu é santo e santificado. Tu é justo e justificado. Então isso para mim é muito lindo, porque Zaqueu, ele é um exemplo para nós. É muito simbólico, é muito emblemático, é muito significativo a conversão de Zaqueu. E você sabe, essa música famosa que eu escutava na boca de criança, assim, ó, crianças pequenas, correu o país, correu todos os estados aquela música. Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Tu sabe do que eu tô falando. Mexe com as minhas estruturas. É isso. Jesus entrou na casa de Zaqueu, entrou na vida de Zaqueu e mexeu com todas as estruturas, abalou tudo e salvou quem estava perdido. Porque tu pode estar perdido na pobreza, mas tu também pode estar perdido na riqueza. Tu pode estar perdido no meio da tua família, mas tu também pode estar perdido sozinho. Tu pode ser um homem perdido, mas tu também pode ser uma mulher perdida. O que importa é que Jesus é salvador de homens e de mulheres, de pobres e de ricos. Assiste o vídeo de Zaqueu, eu te convido. 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse. Então tu vê que aqui temos outro objetivo claro. A gente, no magistério, a gente falava, tinha objetivo amplo e objetivo específico, ou objetivos específicos. Então, Jesus está dizendo por que ele vai contar essa parábola. Porque o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: o que é essa mina, gente? É uma moeda grega de ouro que valia 100 denários, ou seja, 100
dias de trabalho. Então, vamos combinar que era dinheiro. Então, negocie até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso? Que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda, e então na minha vinda eu o receberia com juros? E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10? Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Bom, essa parábola é muito séria. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele era a realização, o cumprimento das profecias. O Messias ungido, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi. E nós sabemos que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que estas ovelhas rejeitaram o bom pastor, fugiram, ouviram a voz dos estranhos. Então, quando fala, não queremos que reine sobre nós, o que está sendo dito? O judeu que não aceitava Jesus, os fariseus que perturbavam, que eram opositores do Senhor Jesus. Todo o contexto que nós já estudamos em Mateus, Marcos e agora em Lucas. O Evangelho, ele é uma boa notícia, mas eles rejeitaram a boa notícia, ou não reconheceram essa boa notícia. Então Jesus conta essa parábola que é muito semelhante, idêntica, paralela à dos 10 talentos, que eu também comentei no vídeo anterior. Por quê? Porque o que tu tem, tu dá para Deus, tu oferece a Deus. Foi Deus que te deu. O que tu faz? Tu oferece a Deus como louvor, como honra, como gratidão, como adoração, porque tu teme a Deus, porque tu obedece a Deus, porque tu é servo, porque tu adora a Deus, tu respeita tudo que Deus fala, tu vive pela palavra de Deus. Isso é um servo bom e fiel, que faz o que o seu Senhor manda. Então, tu ganha e tu devolve. Tu frutifica.
tu faz com que Deus receba a honra e a glória de tudo o que Ele te deu. Tu devolve para Ele. Então, quem ganhou 10, ganhou mais 10. Quem ganhou 5, ganhou mais 5. E quem ganhou 1, eu já fico pensando assim, ó, ganhou só 1, porque não era digno, né? Mas, vai que, pois bem, nem conseguiu fazer 1 mais 1. E aí perdeu até o 1. E olha quem que ganha o 1, o que tem 10. Quem muito ganha, quem muito é abençoado, será cobrado, mas também será recompensado. Se tu for fiel no pouco, tu vai ser fiel no muito. Se tu for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. Isso também tem a ver conosco, gentios. Porque o que aconteceu? O mundo inteiro conheceu o Evangelho. Não através dos judeus que se converteram. Claro, Paulo era judeu, os apóstolos eram judeus. Mas nós sabemos que nós frutificamos a 100 por 1. Lembra da parábola do semeador? Que frutificava a 30, a 60 e a 100? E a gente concluiu, a gente estudou que para frutificar a 100 por 1, só a mão de Deus, só o poder de Deus. Porque não é assim uma semente frutificar dessa forma. Então, tudo que tu entrega para Deus, que tu devolve para Deus, que tu oferece para Deus, como honra, como glória, como adoração, como sacrifício, sabe aquilo que te custa? Sabe aquilo que a tua carne grita e tu diz, eu vou oferecer isso para Deus? Isso vai ser o meu sacrifício de louvor para Deus e o Senhor te recompensa? É isso. Esse é o segredo espiritual por trás dessa parábola. É tu oferecer para Deus. Tu devolver para Deus. Como uma semente que morre para poder frutificar. Que abre mão de ser semente para ser uma árvore e dar frutos. E o que esse fez? Não fez nada disso. Nada disso. E ele ainda fala mal do seu Senhor. Ele bota objeções. Ele faz uma crítica. E eu vejo isso, pessoas que questionam Deus, que acham que a Bíblia não é bem assim, que Deus errou. Só que elas não têm coragem de dizer que Deus errou. Aí falam assim como este aqui, ó. Que dizem, o Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Meu Deus, olha o que ele está falando. Aí por isso que ele foi chamado de servo mau. E aí no final, aquele final ali a gente não pode ignorar, ó. Tragam-nos aqui e os matem na minha presença. O que significa? Vai ter o dia do juízo. Naquele dia, o dia em que compareceremos diante de Deus, diante do tribunal. E sim, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. 28. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. Lembra que no outro capítulo Jesus falou o que ia acontecer com ele em Jerusalém e os discípulos não entenderam? Então, ele prossegue indo para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que o estão desprendendo? Respondam assim, porque o Senhor precisa dele. Quando eu trabalhei esse texto com vocês em Mateus, eu brinquei falando que
O jumentinho que ninguém tinha montado era o jumentinho 0 km, tá? Então, por que eu tô falando? Porque já temos vídeo no canal sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ou Domingo de Ramos, que também é conhecido. Porque sim, acredita-se que ele chegou no domingo. Porque no sábado, né, a gente sabe como é que o judeu procedia no sábado. 32. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Eu tenho que falar sobre isso. Sabe quando parece impossível, assim, parece inacreditável, e Deus faz? Eu falo para vocês, às vezes, tu quer uma vaga para estacionar, né? Eu moro em Porto Alegre e aqui isso não é fácil. Eu imagino em cidades maiores, mais populosas. E tu pede para Deus uma vaga e Deus te dá. E eu falo isso para minhas amigas: experimenta, faz essa oração e Deus responde. E aí tu pensa, tinha um jumentinho que ninguém tinha usado o jumentinho. Ele não era qualquer jumentinho, entende? Era específico. E aí eles foram pegar o jumentinho. E aí eles perguntam. E aí quando tu recebe a resposta, eles concordam. Então, era tipo assim, ó, vai aumentando a nossa fé, vai confirmando, vai fazendo com que a gente entenda, vai abrindo os nossos olhos para saber cada vez mais o teu poder, a tua autoridade, Jesus. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. 36. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Tu consegue entender esse versículo 40? As próprias pedras clamarão. O que é pedra? Pensa em algo morto. Algo, a gente estudava, inanimado. A diferença, né, entre seres vivos e inanimados. A pedra clamar. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que o reino de Deus estava chegando, que as profecias estavam se cumprindo, que a porta da graça estava aberta e que em breve estaria escancarada, que eu, que tu, que todos nós iríamos ser salvos. E ainda muitos serão. É aí, ó, Jesus está chegando em Jerusalém. Tudo que foi dito, predito, profetizado ia se cumprir. Sim, ele ia sofrer, ia morrer, mas ia ressuscitar e vencer a morte. Então, se esse povo todo se calasse, as pedras iriam clamar. Significa, Deus ia levantar de outra forma. Ia acontecer algo sobrenatural e inacreditável. Como, literalmente, pedras clamando. Lembra quando a jumenta lá de Balão começou a falar? Coisas inacreditáveis, incríveis, sobrenaturais, totalmente espirituais aconteceram. A gente que está estudando a Bíblia desde janeiro, a boca dos leões fechar, a fornalha 7 vezes acesa, não queimar.
tantas coisas, tantos milagres. Então Jesus está dizendo, se eles se calarem, as pedras vão clamar, vão implorar pelo Salvador, vão implorar pela graça de Deus, pelo perdão, pela visitação, por esse dia glorioso em que os teus pecados são perdoados, em que tu és salvo, salva, curado, curada, liberto, liberta, em que tu te tornas justo. Então, não pode calar. Me lembrei agora de Atos também, que eles bateram, açoitaram, disseram, nós vamos bater em vocês para vocês parar de falar. Não, nós não vamos parar de falar, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, não tem como. É o que eu vivo, é quem eu sou. É o Evangelho. É a boa notícia que entrou na minha vida. É o Salvador que me libertou dos meus pecados, que riscou, que apagou o escrito de dívida, que colocou meus pecados nas profundezas do mar, que apagou tudo, que me fez uma nova pessoa, uma nova criatura, que nasceu em Cristo, regenerada em Cristo. É uma nova vida. Morreu para os seus pecados e ressuscitou, renasceu para uma nova vida com Cristo. Então, nós não podemos nos calar, porque se a gente se calar, as pedras vão clamar. 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Isso é muito interessante. Também já falei muitas vezes para você sobre isso. As 2 vezes que Jesus chorou, né, na ressurreição de Lázaro e quando ele chega em Jerusalém. Se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Por que Jesus está falando isso? Porque Jerusalém, o significado é cidade da paz. Cidade do grande rei, Monte Sião, né? Jerusalém é uma cidade que tem toda uma história. Davi conquistou Jerusalém. A gente estudou sobre Davi e sobre Joabe. Também naquela série maravilhosa sobre os personagens bíblicos. Como eu falo, que eu amei fazer, amei estudar, aprendi muito e compartilhei com vocês. E a gente viu Joabe, que foi, vamos dizer assim, quem conquistou, mas ele não deu a glória para si, ele deu a glória para Davi. E era considerada a cidade de Davi. Mas aqui Jesus está fazendo como se fosse realmente um trocadilho, assim, com o próprio significado da palavra Jerusalém. Mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Isso é muito triste para Jerusalém, a gente sabe o que aconteceu, né, no ano 70, mas também para cada um de nós, quando a gente não reconhece a visitação de Deus, a presença de Deus, do Espírito Santo. Quando a gente perde, aqui a gente fala, o cavalo passou encilhado e tu não montou. Que Deus nos livre, que Deus nos dê olhos e ouvidos bem abertos para a gente reconhecer o tempo da visitação. 45. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo, procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso,
porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Então, os fariseus estavam revoltados, né, com a autoridade, o poder de Jesus, a fama de Jesus. E, vamos dizer assim, o primeiro ato que ele faz é purificar o templo. E isso a gente estudou também como profecia, porque o templo era a casa de oração, a casa de Deus. Mas eles estavam fazendo um covil de salteadores, quer dizer, um comércio, um lugar de lucro. O que a gente aprende hoje com o capítulo 19 de Lucas? De que no episódio de Zaqueu, Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A multidão jubilosa louvava a Deus em alta voz, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. O que quer dizer? Eles estavam reconhecendo que Jesus era o Messias, o ungido. Os fariseus queriam repreender os discípulos. Jesus disse: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.